Postos de vacinação contra a Covid em estação de metrô facilita a vida dos usuários. Vida saudável, caminhadas e atividades simples que podem substituir o carro e mudar a sua saúde. O CAL 2021 já está chegando e as inscrições estão abertas para vagas presenciais e online. Mercado pet cresce durante a pandemia. Quais os cuidados com os bichinhos? Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Tudo bem? Sexta-feira, sextou. Sextou. Tá começando o nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo. A partir de agora temos 2 horas de muita informação para você. Você vai ficar por dentro das informações, então, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Claro, as notícias dos campos da Junta Missionária de Pinheiros e as informações que fazem parte do seu dia a dia, as informações que precisam fazer parte também da sua agenda, as boas notícias, né, que estão por aí: economia, ciência e tecnologia, agronegócio, comportamento. Enfim, a gente tem muita informação aqui para você nas próximas 2 horas. Seja muito bem-vindo. Exatamente. Lembrando que nós contamos com a sua participação, então participe. Como, Tainá? Como que eu posso participar desse programa online? Como? Participando do nosso chat, mandando Claro. sua mensagem, fale de onde você está falando, me conte, deixa aqui seu oi, seu bom dia, seu boa tarde, porque aí eu vou ver teu nome, eu vou interagir, nós vamos interagir com você. E claro, nós temos entrevistas e notícias, você pode deixar sua opinião também. E sugestões de pauta, mande aqui também. Isso, assim você pode interagir com nós e até com os convidados aqui durante a entrevista. E você também pode participar curtindo esse vídeo, Tem um joinha compartilhando. Tem um joinha lá embaixo, a mãozinha. O querido já faz o joinha. Faz joinha aqui para você não esquecer. Temos também, você pode compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, essa é a oportunidade. Já se inscreva e ative o sininho. Ative as notificações para que você possa receber todas as informações da nossa programação. Assim, sempre que estiver começando um programa novo na IPPTV, sempre que estiver começando um culto ou um evento na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser informado aí pelo aplicativo, vai poder acompanhar com a gente em tempo real, não é isso, Tainá? Exatamente. Agora vamos de notícia. Vamos começar. Vários postos de vacinação foram montados em estações de metrô e trem em São Paulo. A ação facilita a vida dos passageiros que passam pelos locais e precisam se imunizar. O Paulo trabalha como professor e aprovou o posto de vacinação contra a Covid-19 montado na estação Butantã, na capital paulista. Ele nem precisou mudar a rotina, já que utiliza sempre a linha 4 amarela do metrô. Perfeito, facilita muito. Por quê? Porque você você não muda a sua rotina. No final, eu tinha acabado de dar uma aula, aí eu vi no site que tinha num posto de metrô, eu estava na linha amarela, preferi vir aqui. Então facilita muito. A primeira eu tomei num posto. No final foi mais difícil, que eu tive que me deslocar até o posto. Eu acho que se tiver em metrô, shopping, lugar de fácil acesso, acho que vai ser mais fácil, as pessoas vão tomar mais. Você passa sempre por aqui pela estação? Não por essa estação, mas eu pego essa linha para ir trabalhar. Certo. Então eu desci na estação Pinheiros, aí quando eu vi no aplicativo que tinha aqui, aí eu vi uma estação a mais, tomei a vacina, agora vou voltar novamente pro metrô, que eu tenho que voltar a trabalhar. Mais prático então, né? Bem mais prático, facilita. O Rogério também passa todo dia por aqui. Como precisava tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, aproveitou o esquema montado na estação, que oferece mais praticidade para quem trabalha no horário comercial. Eu tô achando ótimo, sempre passo por aqui, que eu trabalho na rua, né? E hoje eu tinha que tomar a segunda dose, aproveitei e já tomei aqui mesmo, né? Eu moro aqui próximo e aproveitei e já tomei. Sim. Praticidade então. Praticidade. A gente não tem como não tomar, né? Deixar de tomar. A primeira dose eu tomei aqui no Campo Limpo, que eu estava trabalhando lá. E a segunda eu teria que tomar na Vila Dalva, no posto da Vila Dalva. Só que eu sempre chego depois das 5, né? Aí eu não sei se o horário, tudo, acabo não indo. Como aqui a gente está de passagem,
aproveitei a ação do pessoal aí e já tomei. O posto de vacinação funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. Para se vacinar, é preciso apresentar o documento com foto, declaração da empresa e comprovante de residência. Todo dia, mais de 25 mil pessoas passam pela estação Butantã. Pontos foram também montados em outras estações do metrô, trens da CPTM e da MTU. O objetivo é ampliar a abrangência da imunização. Portanto, essa contribuição do sistema dos transportes metropolitanos, como ocorre anualmente, essa aliança do governo do estado com a prefeitura municipal visa ajudar a ampliar a capacidade e a capilaridade de imunização dos cidadãos, assim como ocorre na gripe comum e as outras programas de imunização nessa relação entre governo do estado e prefeitura municipal. Olha só que facilidade. Estamos na semana do Dia Mundial Sem Carro e diversas atitudes podem melhorar nossa saúde quando resolvemos deixar o veículo em casa e optamos pela caminhada ou uso de bicicleta. Pois é, esse tipo de atividade física aeróbica pode ser realizada por qualquer pessoa, independente da idade, independente do condicionamento físico, né? São vários os benefícios para a saúde, como, por exemplo, a melhora no sistema cardiovascular, a diminuição dos sintomas de estresse e a ansiedade e, claro, o fortalecimento muscular e a diminuição de inchaços. A gente vai falar sobre esse assunto no nosso Notícias do Bem de hoje, com o médico cardiologista, Dr. Aldo Tumolin, e você também pode participar com a gente. Vá deixando aí a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal, a gente conta com a sua participação para falar desse tema tão importante. Afinal de contas, a gente ainda está nessa vibe do Dia Mundial Sem Carro, né? A gente comemorou no meio da semana, falamos bastante a respeito do Dia Mundial Sem Carro, mas trocar o carro pela caminhada pode realmente melhorar a nossa qualidade de vida, então faça isso. Aliás, a Tainá fez isso hoje, viu? Fiz o teste. Queria dizer que hoje ela fez o teste de vir a pé, que ela vinha prometendo desde... Desde quando? Sei lá, desde quando. Já tem um bom tempo, mas foi uma delícia, valeu a pena. 4 quilômetros em menos de 1 hora, uma manhã linda. Cheguei aqui sentindo calor, todo mundo batendo o queixo de blusa. Eu falei, que frio é esse, gente? Mas o friozinho já tá chegando, o sangue já esfriou. Pronto. Estamos no mesmo ritmo, um cafezinho já para aquecer, né? Muito bem, gente. A Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a SAF, completa 116 anos neste mês. E aí, as mulheres que fazem parte dessa sociedade interna, claro, tem muita história para contar. Acompanhe um trechinho da reportagem especial de hoje. Para a Glaucinha, como é carinhosamente chamada, a SAF foi lugar de relacionamentos para toda a vida. A SAF para você foi? Eu acho que não só foi como é ainda muito importante na minha vida. Muito importante. Eu aprendi muito. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me ajudaram muito e oportunidade de crescer espiritualmente também. Então, não só foi, como continua sendo. Completando 116 anos, a SAF Pinheiros tem muito o que comemorar. O grupo foi formado antes mesmo da IPP se tornar igreja, pelas mulheres que pertenciam ao chamado grupo Esforçadores Cristãos. A Mercedes também lembra do trabalho que a sociedade realizou desde que se tornou sócia, em 1985. Mas nós fazíamos visitas, tanto visitas a lares como a casa de repouso, abrigo, sabe, de crianças. Sempre foi muito participativa nos trabalhos da SAF. Então é uma coisa muito gratificante e que nos ajuda muito a crescer, né, espiritualmente. Então fazer parte da SAF é muito bom mesmo, né? É um aprendizado que nós temos. Sempre o que nós fazíamos, né, eram coisas que nós levamos assim para sempre, né? Sempre nós nos lembramos, né, de coisas que nós fazíamos. Agora, alguma coisa especial assim, tudo é especial, né? Tudo que nós fazíamos e ainda faz é muito especial para nós.
É verdade, tudo é especial na SAF. Tudo. E principalmente as sócias da SAF. É isso Elas são aí. as mais especiais de todas. Daqui a pouquinho você vai conferir essa reportagem completinha com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Ó, muito bem, aqui eu quero mandar um abraço para, olha, várias participações, Oba. hein? Nosso reverendo Marco Severo, conectado na Rádio Rumo ao Sertão aqui, transmitindo Notícias do Bem. Muito Um abraço para todo mundo aí da Rádio Rumo ao Sertão, norte e nordeste do Brasil, todo acompanhando Notícias do Bem, também pela Rádio Rumo ao Sertão, né? Silvio Rodrigues também está aqui conectado. Wanda, olá, Wanda, com a boa gente. tarde, tá com a Boa gente. tarde. Deu parabéns, Tainá, e mandou florzinha aqui, ó. Obrigada, Wanda. Parabéns porque você caminhou. É, porque eu caminhei, Ah, que tá bom. orgulho. A Wanda Que também, ela é orgulho. adepta da caminhada, da bicicleta. Vou tentar. Ó, Robson Félix tá aqui com a gente, a Raimunda Santana também tá aqui e tá pedindo oração pela família, pelo esposo, conversão do esposo e filho, muito bom. Ela aqui é de Santana do Lagarto e são eles. Vamos Por continuar enquanto. a pergunta. Por enquanto, calma. Vai mandando sua mensagem, vai dizendo de onde você tá falando, deixa seu boa tarde, seu bom dia. Ainda é bom dia ainda, né? Dá pra você deixar, dá pra você deixar bom dia ainda, deixa seu bom dia, seu boa tarde, interaja com a gente aqui no chat do nosso canal, tá bom? Exatamente. Ó, a pandemia do novo coronavírus mudou a rotina dos hábitos alimentares, hein? Enquanto as pessoas com mais estudo em regiões mais favorecidas economicamente passaram a comer de forma mais Do saudável, outro lado, a população com menor escolaridade, de regiões menos desenvolvidas economicamente, que continuou saindo para trabalhar e viu seu orçamento diminuindo, aumentou o consumo de alimentos menos saudáveis. Mas quem vai falar com a gente sobre alimentação na pandemia é a nutricionista Tâmara Mesquita. Ela está ao vivo aqui no Notícias do Bem. Tâmara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Notícias do Bem mais uma vez. É sempre um prazer receber você para a gente conversar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Bom dia para todo mundo. bom dia. Bom dia, Tâmara. Bom, eu queria começar conversando com você exatamente a respeito disso. Quer dizer, quem teve mais condições, ou quem tem mais condições, acabou optando por uma alimentação mais saudável ficando em casa, né? Porque em casa você consegue partir para aquele tradicional cardápio brasileiro, que é o arroz, feijão, uma saladinha, uma proteína. Isso, via de regra, faz muito bem, né? Exatamente, essa associação do arroz com feijão, comida de verdade, eu sempre digo isso, a comida de verdade, a comida natural, o descascar mais, o desembalar menos, muitas pessoas aí aproveitaram essa pandemia para poder cozinhar mais em casa, as que tiveram condição de ficar, né? Então, eu vi isso mesmo na prática clínica, aqui no consultório, e a gente vê os benefícios. Eu falo que a pandemia ela tem dois lados. Um lado, as pessoas que começaram a se preocupar mais com a saúde, então investir mais no tratamento nutricional, na alimentação de verdade. E temos outro grupo que ficou muito em casa e acabou ficando muito ansioso e preferindo os processados, pedindo sempre pelo aplicativo, que é tão fácil de pedir, né? Uhum. É prático, né? Praticidade. Muito prático. Mas é isso, assim. E você acha que o que leva, às vezes, né, essa falta de preocupação, ou eu não sei se a gente pode dizer que uma falta de preocupação com o alimento, se a gente pode usar o termo preguiça, se a gente pode usar o termo uma despreocupação mesmo, né? O que a gente pode entender como Ou é o sabor isso? também, né? Tem gente que gosta Ou mesmo, é o né? sabor da gordurinha. Porque o ali, alimento, né? porque o alimento processado, via de regra, esses alimentos que a gente pede Tem mais aí, gosto, né? Pizza, hambúrguer, não sei lá, parece que é mais gostoso, né? Mas a gente tem que encarar a comida saudável como sendo algo prazeroso também. A comida saudável, ela pode ser gostosa, porque muita gente tem isso na cabeça, que porque é saudável, não precisa ir tempero, não precisa ser gostoso. E tem que ser, porque ela tem que atrair a gente também pelos olhos. Então, no consultório, eu sempre gosto de passar receitinhas, ou no meu próprio Instagram tem algumas receitinhas, para as pessoas investirem mais na comida saudável e para ela ser prazerosa e gostosa. Mas respondendo a sua pergunta em relação a qual fator a gente pode associar a isso, são vários fatores, na verdade. Hoje a ansiedade ela é o mal do século e eu acredito que com a pandemia as pessoas ficaram mais ansiosas.
né? Sem saber o que poderia acontecer com elas, com medo de pegar o vírus. E aí isso também fez com que um público preferisse descontar essa emoção na comida. Comer por fator emocional, comer porque eu estou triste e eu preciso descontar, e o meio mais fácil, qual que é? A comida. Porque ela é muito disponível, né? A gente tem vários fast food o tempo todo, propaganda, saindo na rua, tem muito lugar para você parar e comer comida que não é saudável. Então, eu acho que um fator principal aí seria mais a ansiedade. Tá certo. Aí você tem esse estudo que mostra, por exemplo, que em regiões mais pobres, as classes economicamente mais pobres também acabaram nessa pandemia fazendo uma opção pelas comidas processadas, né? Ou pelos alimentos processados. E aí a gente entende alguns alimentos processados aí, a salsicha, por exemplo, outras opções mais baratas do ponto de vista financeiro. Quer dizer, isso também acaba sendo uma realidade, infelizmente, né? Essa comida processada de baixa qualidade que acaba saindo mais barato na hora de fazer a compra, né? Mais acessível ali. Sim. Só que o que eu sempre dou de sugestão, ir ao supermercado fazer as compras em dias de promoção. E tem a promoção do hortifruti, tem do açougue. Então, verdura na feira também. Se você for no final da feira, você consegue comprar mais alimentos saudáveis com preço mais justo, mais baixo. Eu acho que às vezes pensando mais na praticidade nesse fator do que em valor mesmo. Ou seja, porque quando a gente investe em comida de verdade mais natural, dá para comer sem gastar muito, não inventar demais. Se você começa a inventar coisas assim muito diferentes, é claro que o custo disso vai ser mais alto. Mas se você for para o mais básico, que são os legumes, as verduras, as pessoas elas conseguem ter um acesso maior. Quer dizer, mesmo do ponto de vista financeiro, dá para ter uma alimentação balanceada gastando pouco, né? Na prática é isso. Quer dizer, a opção seriam os legumes e as verduras e algumas proteínas. Você acha que tem alguma saída aí? Quais as dicas que você daria para quem precisa apertar o orçamento, mas quer continuar comendo bem, comendo com saúde? Perfeito. Aproveitar a fruta da estação, por exemplo. Se a gente está na época, por exemplo, do morango, ele vai ser muito mais barato do que outra fruta que não esteja na estação. Então, optar por esses legumes, essas verduras, essas frutas da estação, também vai fazer você pagar mais barato. A questão da carne, a vermelha, ela acaba sendo mais cara. Então, optar pela mais branca, o frango, não quer dizer que você não vá comer carne vermelha, mas optar por comer em menos dias da semana. E a carne branca, ela acaba favorecendo também mais a saúde do que a carne vermelha. Então, não esqueça, opte por frutas e verduras da estação, que aí você consegue pagar um preço melhor. Nossa, amei as dicas já até... você sabe, eu não sei se quem está nos assistindo tem esse hábito de pegar uma cadernetinha e Tainá anotar. anota tudo aqui. Mas eu anoto, porque eu amo essas dicas, são coisas práticas que no dia a dia a gente acaba esquecendo mesmo na hora de pôr em prática, né? Mas é interessante. E aliado a essas questões, nós estamos nessa semana batendo muito nessa tecla de uma vida mais saudável, né? E hoje nós vamos até continuar, né, durante a programação, falando sobre isso mesmo, né? Questões mais físicas também, né? E é isso, eu acho que pra gente estar com uma alimentação também, tem várias questões bem delicadas também, quando a gente fala da alimentação, que a gente tem que ficar de olho. Tem momentos, dietas, que as pessoas às vezes querem inserir, né, Tâmara? Que eu acho que aí sim precisa de um cuidadinho extra, às vezes vai precisar de um acompanhamento, né? Ou a pessoa... O que você acha quando a gente vai lá na internet, pega aquela dieta ali, nessas dietas que a gente encontra de fácil acesso ali e tenta inserir no dia a dia? É arriscado ou não? Não tem perigo? É comida? Tá tudo bem? O que você acha? Bom, se for para optar só por uma alimentação saudável, eu quero fazer uma reeducação alimentar, eu quero fazer opções, escolhas mais saudáveis, as pessoas conseguem sem especificamente precisar de um profissional.
ainda mais se ela não tiver uma condição e um acesso, né, a esse profissional. Mas dietas específicas, dietas da moda, sim, elas são perigosas. Por quê? Porque você pode ter deficiência de nutrientes. E a deficiência nutricional, ela pode levar a várias doenças. Então, se você quer fazer uma dieta específica, você precisa de um profissional para te orientar, para ver como que é o seu estilo de vida, o que realmente você necessita, algo personalizado. Agora, se for só uma reeducação alimentar, sem um objetivo específico, só mesmo quero comer saudável, quero fazer boas escolhas alimentares, pelas dicas que a gente tem disponível, a gente consegue sim comer mais saudável. Tá certo. Uma dúvida agora só uma dúvida. Eu vi ali, esse Ilustra tá me dando muita fome e a equipe também tá falando aqui que tá dando uma fominha, né? Esse horário é terrível. Mas uma dúvida, as pessoas têm essa mania de falar assim, ai, fruta tem muito açúcar, tem que maneirar, né? E aí eu vi as dicas aqui da gente aproveitar as frutas da estação, que sai mais barata, ok. Aí vem aquela questão, né? As frutas têm muito açúcar, tem que maneirar, tem que tomar cuidado. Mas se formos analisar, se a gente fala que é a questão de mais barato e praticidade, e a gente às vezes compra um pacotinho de bolacha no mercado, né? Um biscoito, e involuntariamente a gente abre e não piscar, a gente consome ele inteiro, né? Se a gente for pôr na balança essas opções que a gente faz no dia a dia, como que a gente tem que olhar para essa fala ou para essas questões do açúcar da fruta? Como que a gente tem que analisar isso? Qual que é o olhar de nós, leigos, referente a esse tema, doutora? Certo. O que a gente sempre tem que pensar? Na moderação. Não é porque é saudável que eu tenho que exagerar na quantidade. Porque a diferença do que me faz bem e o veneno é o quê? A dose. Então, eu sempre tenho que ter isso em mente. É importante ter equilíbrio. Então, eu não preciso comer uma bacia de fruta, eu não preciso chupar uma melancia inteira. Eu tenho que ter essa consciência da quantidade. Nós temos a frutose, que é o açúcar natural da fruta. Existem frutas que têm maior quantidade de frutose. Vou dar um exemplo, por exemplo, a manga, a banana, que para pessoas que têm determinadas doenças, por exemplo, diabetes, não é interessante ela inserir em determinados momentos esse tipo de fruta. Mas falando a nível geral, para a maioria das pessoas, tem que sempre pensar na quantidade. Você não precisa deixar de consumir frutas porque tem frutose. É um açúcar da fruta natural, mas que em excesso ele vai te fazer mal. Tá certo. Então, assim, para a gente já ir arrematando aqui a nossa conversa, né? Com a chegada da pandemia, a gente está ficando em casa, mas e a ansiedade é natural, mas a gente pode matar essa ansiedade, de repente, com uma alimentação mais equilibrada do que alimentos processados, ou então alimentos muito ricos em gordura, muito ricos em carboidrato, né, doutora? Qual seria uma dica para a gente utilizar no nosso dia a dia, para quem está passando o dia em casa, ou para quem está muito ansioso, para que a gente possa reequilibrar a nossa alimentação de maneira saudável nesse tempo? Lembrando só que quanto mais você estimula o seu paladar com esses alimentos processados, mais vontade de comer eles você vai ter. Por quê? Porque a combinação do açúcar com a gordura, ela é viciante. Então, a indústria ela faz isso para te viciar mesmo, para que você fique refém desses alimentos industrializados, né? Então, tem que ter muito cuidado para você não estimular sempre o seu paladar, porque quanto mais você comer, mais desejo você vai ter de comer esses alimentos. O que você poderia fazer, então, de forma, assim, prática, que vai te ajudar a melhorar a sua alimentação? Eu sempre digo que a gente tem que pensar muito no nosso café da manhã, porque é a primeira refeição que você vai entregar para o seu corpo. É o nutriente que você vai acordar o seu corpo. Então, colocar uma boa fonte de proteína. O que seria uma boa fonte de proteína e é mais acessível? Ovos, por exemplo. Então, você poderia comer ovos, sendo uma boa fonte de proteína, associado com um tipo de fruta. Porque a proteína ela ajuda no controle glicêmico. Então, mesmo que a fruta ela tenha um alto índice glicêmico, associado à proteína, que eu dei aqui de exemplo, os ovos, você vai diminuir esse índice glicêmico. E o que você pode acrescentar nessas frutas? Sementes. Por exemplo, a semente de abóbora,
a semente de girassol, semente de linhaça, semente de chia, são ricas em gordura boa. A semente de abóbora, ela é rica em magnésio. O magnésio ajuda no controle da ansiedade. Então, é uma ótima opção para colocar aí de forma saudável para melhorar a composição da alimentação. Outra dica, chá. O chá, ele tem propriedades calmantes, como o camomila, o chá de erva doce, melissa. Então, é importante também investir nesses chás, porque eles vão deixar você mais calmo e aí você não vai ter tanta ansiedade para descontar na comida. Muito bom. Gostaria de compartilhar alguns comentários aqui. Nós temos participação. Vamos lá. A Loide colocou assim, a Loide, tá aqui com a gente. Loide. Ela escreveu o seguinte: excelente entrevista, moderação e boas escolhas. E a Carol Menali colocou o seguinte: boa tarde, equilíbrio em tudo. Descascar menos, descascar mais, desembrulhar menos. É isso mesmo. Agora eu vou fazer um comentário. Nós tivemos uma semana aqui, nós fizemos na equipe PPTV. Eu não participei, eu quero dizer que eu não participei desse processo, não, tá? Nós tivemos uma semana de tipo um detox, né? Eu sou da turma da coxinha. Olha! Não, mas diminuiu. Diminuí. O pessoal tá pegando no pé, que eu dei uma diminuiu. diminuída. Estão pegando no Vou ter pé. que consultar esse pessoal. Vai. então. Não, favor. Ficar de olho. a maioria tá bem, a maioria fez a semana detox aqui. E aí, nós tivemos que preparar e tudo muito natural, né? E então tudo tinha que cortar, então são frutas, legumes, ali tinha que lavar, cortar, e aí aí bate uma parte, peneira outra e bate a outra. Então é um processo um pouco mais demorado, então tinha que acordar mais cedo para preparar, deixar preparado o dia seguinte. Então eu até comentei, falei, gente, de fato, dá mais trabalho. Realmente requer mais tempo e na correria do dia a dia é complicado de você manter esse ritmo, né? Só que por outro lado, eu falei, confesso que eu não mantive o ritmo, mas da forma como eu achei que eu fosse. Mas dá um prazer tão grande esse contato com a fruta, com legumes, essa questão do cortar, do coar. É gostoso. E eu falei, como a gente sentir falta, como é importante, né, a gente ter esse contato. E isso é importante, né? Deus é muito perfeito em tudo que faz, né, gente? As frutinhas, a natureza, lindo, né? tudo, ele né? deixou disponível para nós. Sem contar quando a gente tem as cores, né? As misturas que tinha que fazer. Eu tirava foto de tudo e postava. Aquelas assim. Porque era lindo. Enchia os olhos. E alimentava. E a gente ficava super bem durante todo o dia. E muito chá mesmo, né? Então, assim, são dicas realmente importantes, mas que é uma questão de hábito, que é o nosso grande desafio. E essa é a minha pergunta. Qual que é uma dica assim que você fala para a pessoa não desistir? Dica prática mesmo de hábito, assim, como não desistir? Qual o primeiro passo ali para ela começar a mudar essa prática para ter uma alimentação mais saudável? Não começar com nada muito restritivo. A não ser casos, né, que a pessoa ela vá e tem algum tipo de doença, precisa restringir. Mas, de forma geral, não restringir tanto. Fazer trocas simples. Se você come uma fatia de pão, troca pela tapioca, por exemplo. Se você não coloca nenhuma fonte de proteína de manhã, coloca um tipo de ovo. Se você não come nenhum tipo de legume no almoço, acrescenta um. Se você não come nenhum tipo de salada crua, acrescenta um tipo de folha. À tarde, acrescenta um tipo de fruta. Então, eu sempre falo que o acrescentar, ele é mais importante do que o retirar. Porque assim é algo que eu consiga manter. Boa. E só pra gente fechar aqui, o ovo já foi vilão, o ovo já foi herói, o ovo já foi vilão de novo. O ovo agora tá tudo bem, né? Pode comer quantos... Tem uma regra para essa questão dos ovos, porque todo mundo fala do ovo, mas cada hora é uma coisa. Verdade, né? Tinha muito um mito que o ovo ele aumentava o colesterol. E a gente tem vários estudos mostrando que não, que ele é uma fonte de proteína e gordura boa. Então ele vai aumentar o colesterol bom. Não tem uma regra de quantos ovos a gente precisa comer por dia, porque precisa ser avaliado individualmente. Mas, assim, de forma geral,
2 em cada refeição, né? Se você não for comer, por exemplo, uma carne na hora do almoço, quiser substituir, em média de 2 para mulher a 3 ovos para homem. Tá E bom, essa já é uma boa fonte de proteína, dá bastante saciedade. Eu particularmente gosto muito de ovo, então, também. né? Acho que todo mundo gosta. Café Bom, da enfim, manhã aí, gente, como dica. né? Boas E dicas, muito né? líquido, né? Eu vi que durante a entrevista você tá com um copinho de água aí mantendo. Nós temos os nossos escondidinhos aqui também. O nosso tá escondido, mas tá aqui. Ó. E muita hidratação, Isso mesmo. né? Algo tão simples, né? Que as pessoas quase não fazem. E a primeira fonte de detoxificação do nosso corpo é a água. Porque Tá certo. quando eu bebo água, eu tô eliminando as toxinas do meu corpo. Boa. Excelente. Excelente. Excelentes dicas. Obrigado, Tâmara Mesquita, nutricionista, participando com a gente ao vivo aqui mais uma vez no nosso Notícias do Bem, falando sobre alimentação na pandemia, já que muita gente mudou de hábito alimentar e é isso, né? A ansiedade acaba fazendo com que a gente procure mais a geladeira mesmo, não tem jeito. Tâmara, obrigado pela sua participação com a gente. É sempre um prazer receber você aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Dicas boas, né, Tainá? E no Excelente. meu site tem uns e-books gratuitos, boa. tá? Quem quiser Olha. baixar, tem várias dicas. Pode divulgar, Pode falar, vamos falar. o site. Fala divulga. o site aí. www.tamaramesquita, Tâmara com th.com.br. Aí já tem um link lá, tem vários falando sobre rótulos, dieta detox, dieta low carb, tem várias dicas. Que bacana, Tudo vamos lá. gratuito, viu? www.tamaramesquita, Tâmara com TH, tamaramesquita.com.br. É isso, Tâmara? Isso mesmo, perfeito. Pronto. Muito bom, gente. Só baixar. Olha Só quantas coisa boa. dicas. Que bom. Obrigada, Tâmara, Obrigado, por compartilhar com a gente esse momento. Obrigada E mais uma vez. essas dicas também, né? Disponibilizar para todos nós. Bem, depois dessa dica, depois dessa conversa também, agora é hora de saber como fica o tempo, né? No Brasil para este fim de semana. As temperaturas começam a subir. Saiba qual a previsão para esse final de semana em São Paulo e parte do país. São Paulo, sol com algumas nuvens, a temperatura mínima é de 11 e a máxima de 27 graus. Linhares, no Espírito Santo, as temperaturas variam entre 11 e 21 graus. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, a mínima é de 11 e a máxima de 21 graus. Catalão, no Goiás, sol com aumento de nuvens à noite. Ocorrem pancadas de chuva, a mínima é de 22 e a máxima de 35 graus. No nordeste do país, em Caxias, Maranhão, sol com nuvens, sem chuva. As temperaturas ficam entre 24 e 38 graus. No norte, em Araguaína, no Tocantins, sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. Temperatura mínima de 23 e máxima de 35 graus. Tempo passado a limpo aí, bom fim de semana para todos, né? De sol ou de mais friozinho, não importa, mas que você tenha um fim de semana repleto aí da graça de Deus na sua vida. E agora, Lídia Dica, eu tenho mais um recado especial pra gente. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricule-se já. E depois do intervalo, o CAL 2021 já está chegando e as inscrições estão abertas para vagas presenciais e online. E ainda, nós estamos na semana, né, do Dia Mundial Sem Carro e diversas atitudes podem melhorar a nossa saúde quando resolvemos deixar o veículo em casa e optamos pela caminhada ou então pelo uso da bicicleta. A gente vai falar sobre esse assunto no Notícias do Bem de hoje com o médico cardiologista Dr. Aldo Tumolin e você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Nós vamos para o intervalo rápido. Daqui a pouquinho o Notícias do Bem está de volta com muito mais informações para você. Não saia daí. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa.
Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ipepinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui no nosso Notícias do Bem desta sexta-feira. Hoje é 24 de setembro. Nós estamos trazendo para você, então, todas as informações que fazem parte do seu dia a dia. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo aqui pela IPP-TV. E a gente tem horário alternativo às 18 horas. Para você que não pode acompanhar a gente ao vivo, não tem problema, você consegue acompanhar também a nossa reprise a partir das 18, né, Tainá? Muito bom. Olha, nós estamos acompanhando aqui os comentários. A Márcia Alexandre pediu receita na última entrevista. Acho que nós passamos algumas. Eu espero que você tenha anotado e consiga se divertir agora nos cafés da manhã, da tarde e nas refeições. A Tamara passou várias dicas pra gente. Várias, excelentes. Gente, o mercado de produtos para animais de estimação, os chamados pets, se expandiu durante a pandemia, o que, segundo especialistas, é um caminho sem volta. Não, sem dúvida. Nos últimos 5 anos, o setor de acessórios e alimentos para pets cresceu 87%. Com as pessoas ficando em casa mais tempo por conta da pandemia, passaram a investir mais em seus animais. E o isolamento também fez com que muita gente decidisse adotar o seu primeiro pet. Mas quem vai falar com a gente no Notícias do Bem sobre esse assunto é a médica veterinária, a doutora Juliana Franzo, que já está ao vivo aqui para conversar conosco. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. É um prazer falar sobre esse assunto tão empolgante para quem gosta dos bichinhos como a gente, por exemplo. Mercado pet em pleno crescimento, né? Olá. Com certeza, gente. Muito prazer estar aqui com vocês, né? E realmente o mercado está em pleno crescimento. Eu acredito que na pandemia as pessoas elas prestaram mais atenção no seu pet, né? E como teve toda essa mudança das pessoas estarem procurando alimentos mais saudáveis, estarem preocupados com isso mesmo, eles começaram a olhar melhor para os pets. E eles começaram a entender que os pets também precisam de cuidados na alimentação. É verdade. E muita gente acabou trazendo um pet para casa, né, doutora? Muita gente acabou optando, muita gente que não tinha, acabou optando por adotar um cachorrinho ou um gatinho, enfim, acabou optando por trazer um bichinho de estimação para casa, né? Optaram sim. Eu percebo, eu tenho uma clínica veterinária, né, e a gente atendeu muito filhote, muito bebê mesmo, né, muita gente optou por isso sim, né, eu acho que, assim, até a
solidão, né? De ficar em casa, vou ficar em casa sozinho, vou ter mais tempo para cuidar, né? Então, assim, teria bastante Companhia, né? companhia, né? Nesse período, né, de pandemia, eu acho que a questão mesmo de ficar em casa mais tempo e o animalzinho ali junto, né, uma forma, um pretexto até de distração, de cuidados, né? Então, acho que houve essa necessidade, né? E é interessante porque esse mercado, a gente via muito essa questão, né, do pet, das clínicas veterinárias, do mercado, como hoje ele expandiu também, cresceu, né, uma valorização e muitas descobertas nesse meio também, né? A medicina veterinária também expandiu muito, né? Como é que foi esse crescimento? Como que você avalia, né, essa expansão, essa busca cada vez mais em melhorar essa preocupação com a alimentação, com tantas outras questões? Cuidados, né? Porque os bichinhos precisam de muito cuidado, né? Muito, muito. Hoje a gente já percebe, né, na área da veterinária, uma especialização muito grande, inclusive das áreas da veterinária, né? Há 20 anos atrás, quando eu me formei, a gente não tinha um veterinário cardiologista, um veterinário nutrólogo, um veterinário que só fazia dermato, outro que fazia só nefrologia. Hoje a gente percebe que a gente tem uma especialização muito maior, a medicina veterinária evoluiu demais e o Brasil é um dos países que melhor atende os pets, que melhor tem essa especialização. Eu recebo muito feedback, inclusive do exterior, dizendo que a nossa medicina veterinária brasileira é incrível, né? É muito acima, né? Bacana, doutora Juliana. E aí a preocupação, eu acho, de todos que têm pet é a questão exatamente da alimentação a partir do momento que chega em casa o bichinho, né? Chega filhotinho lá. O que eu dou? Só dou a ração? Dou outra coisa? Posso dar alimento processado? Posso dar fruta? Posso dar legume? Enfim, é uma série de dúvidas que surgem aí, não é não? O dilema O dilema é, deixa eu jogar no Google, pode dar morango? Pode dar banana? Uva, pode dar uva? Porque o bichinho fica do nosso lado, né? Então, e ele quer comer tudo, na verdade, né? Isso é um problema, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um aumento dos cuidados, aumento da especialização, a gente tem cães cada vez mais obesos, né? E isso leva a gente tentar, né? Sempre olhar para aquela questão preventiva. Então, quanto mais gordura, mais inflamação no corpo. Então, é uma coisa muito importante da gente perceber logo do começo. Qual a alimentação que eu vou optar pelo meu cão, né? Para o meu cão. Hoje tem inúmeros rótulos de rações, variações. Eu trabalho muito com alimentação natural e o que está acontecendo hoje também, as pessoas estão utilizando a alimentação natural sem assessoria, sem complementos, sem os suplementos adequados, né? Então, assim, tudo isso hoje tem uma ciência por trás. Tudo isso tem uma responsabilidade. Então, a gente pode sim dar alimentação natural, desde que seja assessorado por um médico veterinário que esteja acostumado com essa área de nutrição, por um zootecnista que trabalhe com isso, né? Então, assim, a gente tem muitas coisas muito importantes da gente perguntar isso pro veterinário. Eu quero da alimentação natural, passa por um nutricionista. É muito importante isso, né? Quando eu ficar dando frutas e tudo, a Nutri que veio antes, ela falou muito sobre isso, sobre a questão dos índices glicêmicos de frutas, né? Como nós somos onívoros, né? A gente come tanto carne quanto as frutas, legumes, etc. Cães são carnívoros e eles não devem comer muitas frutas. Por quê? Aumenta muito a glicemia, a resistência insulínica e levamos a diabetes do tipo 2. Então é muito importante a gente estar ligado nisso, né, gente? Doutora, a ração é suficiente, afinal de contas? Uma ração premium, por exemplo? Se a gente der só ração pro bichinho e ele aceitar, não preciso dar mais nada? Sim. Não precisa dar mais nada, tá? A ração não precisa de suplemento, não precisa de complemento, tá? Então é uma coisa que eu chamo muita atenção. Com essa onda de alimentação natural, a gente fala muito que tem que suplementar a dieta caseira, tá? Quando é ração, a ração é completa e balanceada. Então não deem suplementos para cães que já estão comendo ração, tá? Outra coisa que me preocupa muito é a quantidade de petiscos industrializados. A gente acabou de conversar, né, sobre o desembale menos e descasque mais, né? Então, se você tiver que optar por um petisco para o seu cão, para
para o seu gato, evita esses embalados industrializados. Você pode dar um legume, você pode dar um brócolis, um chuchu, você pode dar um pedacinho de carne, um pedacinho de ovo, sempre testando. Não é porque eu falei aqui que pode dar, que você vai dar meio peito de frango, né? Então, assim, isso acontece muito. Às vezes eu falo que pode dar, a pessoa fala, eu posso dar, e começa a dar tudo para o cachorro. Não, né? Respeitando os horários de alimentação. Eu sempre digo que cães devem ser alimentados no máximo 2 vezes por dia. E tem alguns cães que nem precisam de tudo isso. Às vezes, eles ficam 24 horas sem comer, o tutor fica preocupado, mas isso é um comportamento ancestral super entendível. É um jejum que a gente chama. Jejum intermitente. Entendi. Então, assim, quanto mais a gente... Oi, pode falar. Não, termina. Conclua. Termina. Quanto mais a gente alimentar, quanto mais refeições por dia, mais eu tô prejudicando o metabolismo do cão. Mais eu tô prejudicando o metabolismo do gato. E essa coisa do alimento processado realmente é um veneno. A minha, por exemplo, adora cenoura crua. Vai bem. Ela adora um petisquinho de cenoura crua cortada pequenininha. A cenoura ela é um excelente alimento, além dela ser utilizada como enriquecimento ambiental. Porque o cachorro segura com a patinha ali, vai comendo, né? Então, assim, aquilo é muito legal. Porém, a cenoura a gente tem que tomar muito cuidado. Porque cachorros que coçam, que têm tendência a ter muita coceira, eles podem aflorar essa coceira. Essa coceira pode piorar. Então, assim, cenoura é um alimento bastante alergênico. Entendi. É que nem, agora a questão do alimento é isso mesmo, né? A ração ela já é suficiente, né? E tem essa questão do excesso. Nós estávamos nos empolgando lá em casa e nosso cachorrinho foi diagnosticado como obesinho recentemente. Porque nós estávamos misturando uma carninha com a ração, aí punha o tal do queijinho ralado, porque ele começou a não quero mais ração. A gente punha uma coisinha para dar um cheiro, para dar um gostinho. E quando nós vimos, nós estávamos fazendo misturando tudo e mais um pouco. E aí quando nós vimos, ele estava roncando, estava mais pesadinho, levamos na veterinária, falou, gente, ele está obeso? O que vocês estão dando? Uma comidinha. Não, ração light. E só e nada mais. E é muito interessante isso. Isso é um erro muito comum, tá? As pessoas pensam assim, não tá comendo. Por exemplo, eu vou pôr queijo ralado. Você tá palatabilizando o alimento que às vezes ele não tá comendo porque ele já tá saciado. E aí, um erro muito comum, as pessoas chegam no meu consultório e falam, doutor, ele não come nada, aí eu peso, faço o exame de score corporal, falo, mas por que esse cão tá obeso? O que acontece muito? Ele não comeu a ração, a porção do dia, não comeu porque tá super alimentado, não quer, tá de jejum. Aí você vai lá e dá um franguinho, e dá uma banana, dá um biscoitinho, aí ele ingere todas as calorias do dia com esses petiscos, né, com essa bagunça nutricional. E aí, quando você põe a ração, que seria o alimento balanceado para ele, ele não vai querer. É igualzinho uma criança, não vai querer, por quê? Porque ele já está alimentado, ele já tem as calorias do dia. E aí os tutores começam a se preocupar e começam a colocar muita coisa na alimentação. Conclusão, obesidade, né? Então a gente tem que parar e voltar lá desde o começo. Eu digo que todo tipo de cão que... ele é enjoado, doutor, ele é seletivo, ele não come. 90% desses cães é erro de manejo, tá? O que é erro de manejo? Eu dar tudo que ele quer, ou eu me desesperar e achar que eu tenho que dar mais coisa, etc e tal. Interessantíssimo. Isso acontece muito, com certeza. Às vezes o dono se preocupa mais do que deveria, na verdade, né? Exatamente. Exatamente. Então, eles acabam... isso é uma coisa que eu percebo muito mais as mulheres do que os homens, né? Porque eu acho que a gente tem essa tendência de mãe, né? Eu sou mãe, ele tá passando fome, né? Então, assim, aquele tochar comida. Eu brinco que é vó, né? Comportamento de vó, né? Então, eu vou lá, vou dar comida, confunde comida com carinho. Às vezes, o que o seu cachorro precisa é de uma volta no quarteirão. Às vezes, o que ele precisa é você ficar jogando a bolinha para ele por 5 minutos. Muito diferente de você ir lá e pegar um petisco e oferecer. Ou seja, você não está gastando caloria, você está incrementando a caloria diária. Então, isso é muito importante a gente começar a ver, porque a epidemia de obesidade, ela está muito, muito, muito exacerbada. E aí, o que acontece? A gente tem obesidade, células de gordura fazem inflamação no corpo, que leva a todo tipo de doença crônico-degenerativa.
inflamação renal, insuficiência renal, câncer. A gente tem visto muito isso acontecer. Então, é importante a gente se atentar à alimentação correta. Tá certo. E claro, né, sempre procurar ajuda médica, sempre procurar orientação profissional para qualquer situação que a gente está vivendo, né? Com certeza, não tenha dúvidas, né, que o melhor profissional para te orientar isso é o veterinário. Quer fazer uma alimentação natural? Perfeito, é muito, muito bom mesmo, porém precisa de acompanhamento. Precisa de acompanhamento veterinário ou de zootecnista que trabalha com nutrição de cães e gatos. Tá certo. Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, doutora Juliana, deixa o Instagram para a gente poder também divulgar, para as pessoas poderem conhecer. O meu Instagram é @JulianaFranzo com Z, vet. Lá tem bastante coisa, tem meu curso de alimentação natural para tutores, eu dou mentoria para veterinários também. Eu tenho um curso lá de Meu Filhote Chegou, e agora? Onde eu abordo esses temas, né? Tipo, o que eu vou dar, né? Aquele monte de petisco. O que eu faço com isso, né? Eu não vou falar de comportamento, nem de adestramento, mas eu vou falar várias coisas bem interessantes, né? Então, no link da bio tem esse curso lá. Tem o curso de alimentação natural para tutores também, que é bem interessante, gente. Tá bom, @Juliana Franzo com... Tá, @Juliana Franzo com Z, isso. Vet, né? @Juliana Franzo Vet com Z. Ah, tá na telinha. Tá na telinha aí. Aí, ó. Juliana Franzo. Pronto. Doutora Juliana, obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem e volte sempre. É a nossa convidada. Muito obrigada, gente. Gratidão por ter estado aqui. Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigada. Foi um prazer conversar com a senhora. Bom, tá chegando a hora de participar do CAL 2021, chamado para acordar a liderança, promovido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e com a Igreja Saran, da Coreia do Sul. E as inscrições para as vagas presenciais e online continuam abertas, ainda dá tempo, hein? Pastor Abirailton já está preparando as malas. Ele vai viajar mais de 1.800 quilômetros para participar do CAL 2021, o chamado para acordar a liderança. Para ele, vai ser uma oportunidade de incorporar as técnicas de discipulado utilizadas pela maior igreja presbiteriana do mundo, na Coreia do Sul. Nós estamos indo para o CAL, eu, pastor Roberto, meu auxiliar, e também mais 4 presbíteros. Nós vamos para o CAL porque nós já trabalhamos com discipulado, já participamos em outras oportunidades do CAL e é uma bênção, não é? E nós trabalhamos com grupos familiares aplicando a metodologia do CAL da igreja coreana, não é? E tem sido uma bênção, nós trabalhamos assim, muitas pessoas têm sido edificadas, abençoadas, temos fontes aqui em Lapão. Por que a gente chama fonte? Porque a cidade aqui foi fundada ao lado de fonte, então por isso que é fonte ao invés de pequenos grupos ou células. Mas tem sido muito bom para a igreja, para a edificação da igreja e do corpo de Cristo. Nós temos, assim, tido muitas experiências de muitas famílias inteiras dando profissão de fé e batismo, desde a criança, 5, 6 pessoas da mesma família, e isso através do discipulado, que tem sido uma bênção. Deus abençoe. A nossa expectativa é muito grande e com certeza estaremos aí em São Paulo, se o nosso bom Deus permitir, participando, aprendendo e trocando experiências com os amados irmãos. Deus abençoe. A Carolina vem de mais perto, São Paulo. Em sua igreja local, ela trabalha com crianças e também vê no CAL uma grande oportunidade de aprendizado. Eu decidi me inscrever para o CAL porque eu encontrei nesse evento uma ótima oportunidade de aprendizado. Os últimos dias que temos vivido têm sido dias difíceis e eu acredito que muitas vezes nos limitamos às circunstâncias da nossa vida. Então, eu vejo aí nesse evento a oportunidade de aprendizado muito grande. Então, a minha expectativa está bem alta. Acredito que vai ser dias intensos de aprendizado, mas estou pronta para esse dia e bem ansiosa mesmo para que chegue logo. Espero que todos possam compartilhar desse dia com a mesma intensidade, juntos para aprender mais e cada dia estar preparado e assim despertar para o nosso chamado. O congresso vai acontecer entre os próximos dias 11 e 14 de outubro. Líderes e pastores coreanos e brasileiros vão ministrar nos 4 dias de evento.
O objetivo é promover um grande avivamento em todo o país e treinar igrejas com métodos assertivos do discipulado. O CAL é uma conferência que é direcionado para discipulado bíblico. Qual seria a ferramenta que Jesus Cristo nos ensinou como edificar os cristãos, pois os cristãos não sejam frequentadores de uma igreja local, mas sim os cooperadores. Eles são cooperadores junto com seu pastor, cada igreja local, e assumindo a visão da igreja local geograficamente e também pela sua missão, grande comissão. Então, nessa conferência tem 3 alicerces, que primeiro é uma palestra que realmente tem ilustres preletores que não somente é conhecedor do discipulado, mas aquele que convive com esse discipulado, que tem história da sua igreja. E também a gente discute sobre como que então a gente discipular esses nossos membros, se tornar cooperadores do nosso ministério. Então, até como recrutar, como preparar, como compartilhar a visão, como moldar, equipá-los para que realmente ele seja parceiro desse ministério. E o outro nessa conferência existe envolvimento dos irmãos, os membros, como que eles se tornam discípulos e como eles se tornam líderes dos pequenos grupos, como isso realmente é compartilhado, usado para realmente avivar a sua igreja e abençoar todo a seu redor. Então, irmãos, esse congresso tem todos esse tipo de métodos para compartilhar, ser treinado. Irmãos, venha a esse congresso para compartilhar e ser moldado, e assim nós contagiaremos para todo o nosso redor, todo sobre o Brasil e até a confins da terra. Vamos lá! A conferência é uma realização da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang, da Coreia do Sul. E ainda dá tempo de se inscrever para participar presencialmente ou online. Muito bem, então acesse o nosso site www.ippinheiros.org.br para que você possa fazer a sua inscrição, tanto presencial como online. As vagas do presencial, obviamente, são limitadas, né? E a gente lembra que na inscrição presencial você vai ter também incluído o almoço e, claro, o certificado de participação desse CAL emitido pela Igreja Sarang da Coreia do Sul. E aí no online você também pode participar, você pode também ter o seu certificado de conclusão e você vai, aliás, o seu certificado de participação, e você vai ter acesso também a todo o material de maneira online. Então, acesse agora ippinheiros.org.br, garanta a sua vaga, participe desse evento que vai com certeza mudar a sua vida do ponto de vista de liderança e de evangelismo e de discipulado. Uhum. Agora é hora de viajar pelo Brasil com o reverendo Mariano Alves Júnior na coluna Pelos Campos JMP. Hoje a gente vai visitar as congregações de Biúna e Piedade, que ficam aqui no interior de São Paulo. Olá, meu nome é Olavo, sou casado com a Vânia, temos 2 filhos, o Caleb e a Rebeca, e temos trabalhado aqui em Biúna nesses últimos 2 anos e meio. Nós temos alguns projetos de evangelização, temos atendido crianças, adolescentes e jovens, temos trabalhado junto a muitas famílias que residem tanto na cidade como na zona rural, e no momento nosso coração está muito alegre porque estamos adquirindo um terreno de 500 metros para construir o nosso templo. Nós louvamos a Deus, louvamos a Deus também, agradecemos a Deus pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pela Junta Missionária de Pinheiros, por toda a liderança que tem nos acompanhado e tem nos abençoado com essa grande aquisição.
nós cuidamos também da Congregação Presbiteriana Ebenezer em Piedade. Aquele trabalho está iniciando, nós temos poucos meses ali, mas já temos um grupo se reunindo ali constantemente. Louvamos a Deus por tudo isso e pedimos que os irmãos estejam orando pelos nossos projetos e também pelas nossas congregações. Olá, graça e paz. Queridos irmãos, estamos hoje em Ibiúna, na companhia do pastor Arival, na companhia do presbítero José Rendes, para fazermos a compra, efetuar o pagamento e a escritura do terreno aqui para a congregação de Ibiúna, no interior de São Paulo. 500 metros de área para a construção do templo que vai ajudar a consolidar o trabalho nessa importante cidade aqui do interior de São Paulo. Contamos com suas orações, com as suas contribuições. É mais um trabalho efetivo da Junta Missionária de Pinheiros, juntos pela expansão missionária no Brasil e no mundo. Um forte abraço, pastor Mariano, diretamente para você, querido parceiro, querido irmão e irmã em Cristo, que tem acompanhado o trabalho da Junta Missionária de Pinheiros. Olá, graça e paz. Estamos em mais um momento missionário. Aí você que acompanha a IPP TV, estamos falando agora de Piedade, São Paulo, uma congregação Ebenezer. Já passamos por Ibiúna, Campo do Pastor Olavo, como também aqui. E aqui agora, na congregação Ebenezer, temos também o missionário Mateus Cunha, que está auxiliando os trabalhos aqui. Lá em Ibiúna, estivemos visitando a congregação, estivemos almoçando com a família, pastor Olavo, a Vânia, e também para realizar a compra do terreno para a construção do templo. Deus nos abençoou, um terreno de 500 metros quadrados, em um bairro bem populoso, que vai com certeza ajudar a consolidação do trabalho na cidade de Ibiúna. E pedimos a você que acompanhe nossos campos, não só orando, mas também divulgando e contribuindo. Não esqueça, coloque na sua agenda Campo de Ibiúna e Campo em Piedade. Que Deus abençoe a todos os nossos missionários, obreiros, congregados, irmãos em Cristo que acompanham e participam diretamente do trabalho da Junta Missionária de Pinheiro. Um forte abraço para todos vocês. Pastor Mariano falando da cidade de Piedade. Forte abraço. Tchau, tchau. O pastor Mariano, pé na estrada, né? Olha viaja só, o Brasil todo. Conhece todo mundo, vê de pertinho cada obra, né? Resultado e tudo. Gente, o fim de semana está chegando, né? Está começando. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros preparou uma série de atividades. Verdade, tem muita coisa para acontecer nesse sábado, nesse domingo, mas quem vai trazer todas as informações ao vivo é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Olá para todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente uma vasta programação para todas as famílias aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também para quem for visitar. A programação começa já hoje à noite com uma vigília de oração que começa a partir das 20 horas. Para quem desejar participar desta vigília, é necessário fazer a inscrição no site, quer dizer, entrar no Instagram da Mocidade Pinheiros. Bom, amanhã, e eu vou pedir para a equipe técnica, por favor, colocar aí na tela para vocês verem, começa com a programação da UCP a partir das 15 horas. É uma peça teatral que vai ter o tema A Alegoria das Ferramentas. Para participar é necessário fazer a inscrição com o líder da UCP Pinheiros, Fernando Hintze, pelo WhatsApp 11 997 10 9992. Então a programação da UCP, amanhã, sábado, a partir das 15 horas, é voltada aí para crianças de 5 a 12 anos. Também, a partir das 16 horas, então na sequência tem o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Autistas, o GPANDA. O encontro vai ter o tema Habilidades Comunicativas da Pessoa com TEA
e a construção das memórias afetivas. Então o encontro começa a partir das 16 horas e também vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube do GPanda. Para participar presencialmente é necessário fazer a inscrição pelo site ippinheiros.org.br/encontro-GPanda. Você está vendo aí na sua tela agora, a palestrante é a Soraya Aparecida Inácio da Cruz e também quem vai trazer a devocional é a Eliana. Agora também na UPA, a partir das 16 horas também, mas lá no prédio 8. A UPA, que vai se encontrar aqui no saguão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tem um encontro com o tema Compromisso. Você aceita? Também vai contar com uma transmissão ao vivo a partir das 16 horas aqui pela IPP-TV, mas para participar presencialmente é necessário fazer a inscrição. E para fazer a inscrição você precisa entrar então no Instagram da UPA IPP e lá acessar o link para participar deste encontro que acontece todos os sábados da UPA. E também para os jovens, à noite, a partir das 19 horas, tem o culto mensal de jovens aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é o culto Impacto. O tema é evangelização. Você é fruto de um legado. Uma ministração do reverendo Sérgio Lima, pastor titular da Igreja Presbiteriana da Lapa. Para você participar presencialmente, é necessário você entrar no instagram.com/impacto.ipp. E lá no Instagram, o link que vai estar na bio, você faz a inscrição para participar deste evento. E no domingo, aí sim, os nossos cultos presenciais. São 4 cultos, você vê na tela aí também. O culto das 8 da manhã, com ministração do pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro. Às 9h15 tem Escola Bíblica Dominical, com ministração, com aula do reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor colaborador. O pastor Hernandes também prega no culto das 11, o segundo culto matutino. Ele prega também no culto das 16 horas. O pastor Arival prega no culto, traz uma aula no culto das 17h15. E às 19 horas, o reverendo Hernandes Dias Lopes também traz uma ministração no culto noturno, no último culto. Para participar é necessário fazer a inscrição. E pastor Nilson, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Mateus. Boa tarde a todos que nos acompanham na IPP-TV. Para participar desse culto, você pode participar agora, não é necessário mais participar somente de um, como era antigamente. Agora dá para participar de 2 cultos. Exatamente. Agora foi liberada essa possibilidade de você que quer participar de um culto pela manhã e também à noite, ou então às 11, depois às 19, enfim, você tem essa possibilidade. Perfeito. São 4 cultos e 2 escolas dominicais para todas as famílias, para virem aqui adorar o Senhor no dia dele, né? Exatamente. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela tem essa possibilidade de 4 cultos, 2 escolas dominicais, você pode trazer toda a sua família, as crianças têm trabalhos específicos, né? Existem cultos também que acontecem pela manhã, 2 cultos pela manhã na escola, depois da Escola Bíblica Dominical para as crianças, 2 cultos também na parte da tarde, e separados por faixa etária, onde as crianças vão poder ouvir a palavra de Deus e cultuar a Deus, com uma liturgia também muito parecida com a que é oferecida nos cultos para os adultos, digamos assim, e ali você vai poder ouvir, a criança vai poder ouvir a palavra de Deus, uma linguagem mais apropriada para ela. Então não há desculpa para não vir. Exatamente, na verdade nunca existiu, não existe essa desculpa, né? Domingo é o dia do Senhor. E pela graça de Deus a Igreja Presbiteriana tem oferecido, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem oferecido essas possibilidades em diferentes horários para o povo de Deus adorar a Deus em espírito e em verdade. Perfeito, pastor, muito obrigado por sua participação. Então, vamos ressaltar para você que deseja participar do culto ou de todas essas programações que eu já disse aqui, é importante você entrar no site ippinheiros.org.br/cultos, né, para participar dos cultos, ou olhar ali no carrossel, logo no site, na entrada do site, para ver as outras programações. Essas medidas são necessárias por conta da capacidade do templo e dos protocolos sanitários que estão sendo seguidos desde o início da pandemia aqui pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, está todo mundo aí convidado para participar desta programação que é para toda a família e também dos cultos no domingo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. É isso mesmo. Querido Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Mateus, obrigado pelas informações. Muitas atividades, então, reservadas aí para esse fim de semana, começando hoje, não é? Exatamente. E a Lídia Dickel tem mais um recadinho pra gente?
Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Muito bem, tá dado o recado aí da Lídia, então, da editora Hebron, e a partir de hoje estreia no Notícias do Bem a coluna Tesouros do Cristianismo com o presbítero Antônio Cabreira. Hoje ele mostra pra gente as moedas dos tempos de Cristo. Uma das coisas interessantes na Bíblia são as referências que Jesus fazia à questão da riqueza, do dinheiro, mas especificamente ao tipo de moedas que os cristãos daquela época usavam. E uma das referências assim muito conhecida é aquilo que a gente vê lá em Marcos 12:41, sobre aquela viúva pobre, quando ela vai à frente ao gasofilácio. Jesus faz uma comparação com os ricos e ele fica impressionado da maneira como que aquela viúva doava. E ela doava as moedinhas mais simples, as mais baratas daquela época, que se chamava quadrante. Isso aqui que nós estamos vendo aqui é uma daquelas moedinhas semelhantes àquelas que se chama quadrante. Então elas não tinham nenhum tipo de esfinge, nada. Era tão barata que era um cobre do mais barato possível. E foram duas moedinhas semelhantes a essa que aquela viúva pobre depositou em um gasofilácio à frente de Jesus. E não só isso, então nós estamos mostrando aqui um quadrante, mas a gente tem outro tipo de moedas também muito interessante. Eu estou aqui arrumando a esfinge. A outra é o que a gente chama de dracma, aquela parte lá de Mateus 17, onde Jesus faz a referência à dracma, também na questão quando ele pega uma moedinha na boca de um peixe, e essa moeda aqui é a moeda semelhante àquela que Jesus pega e ele mostra essa esfinge, porque ela tinha a esfinge de Alexandre o Grande. Então, a dracma, ela era uma moeda grega ainda usada na época de Jesus. Então, essa esfinge que você vê aí é a esfinge de Alexandre o Grande, e foi com uma moeda semelhante a essa lá em Mateus 17 que Jesus faz essa referência a essa dracma, e também a dracma junto com Pedro na boca de um peixe. E não só a dracma, em Mateus 22, Jesus faz uma outra referência muito interessante que ele chama de denário. É essa daqui, ó. Essa foi uma declaração revolucionária do Senhor Jesus, quando ele pega uma moeda dessa, quando os fariseus o testam, né, e provocam a Jesus, e ele dá aquela declaração revolucionária: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Porque ele pega uma moeda como essa e fala: olha, a esfinge de quem que está aqui? Era do imperador da época, Dionísio, né, que eles colocam essa Tibérios, que eles colocam essa moeda, e ele mostra isso então a eles e diz: olha, então a César o que é de César, os impostos a César, porque a esfinge é dele, mas as coisas de Deus a Deus. Essa declaração ela foi revolucionária, porque até então todas as coisas eram feitas ao imperador, não só a parte monetária secular, mas também a parte de adoração. E quando Jesus dá essa declaração, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, é a primeira separação entre o Estado e a igreja. Por quê? Porque as coisas de Deus eu não deveria mandar a César, mas somente a Deus. Nossa, que especial, né? Muito bacana. Você vai acompanhar essa coluna com a gente então toda semana, agora mostrando esses tesouros do cristianismo.
Muito legal. E depois do intervalo, Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a SAF, completa 116 anos neste mês. E ainda, nós estamos na semana do Dia Mundial Sem Carro. Diversas atitudes podem melhorar nossa saúde quando a gente resolve deixar o veículo em casa e opta pela caminhada ou então pelo uso da bicicleta. A gente vai falar sobre esse assunto no Notícias do Bem de hoje, com o médico cardiologista Dr. Aldo Tumolin, e você também pode participar com a gente, deixando a sua pergunta ou fazendo o seu comentário aqui no chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. Nós vamos para o intervalo rápido, daqui a pouquinho o Notícias do Bem está de volta. Continue com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui, compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 21h30, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem aqui pela IPP TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo de volta com a gente. É isso mesmo. Nós estamos acompanhando aqui as mensagens que estão nos encaminhando referente à inscrição do site. Nós já encaminhamos essa mensagem para a pessoa responsável. Vamos aguardar. Agora, quais os próximos passos, né? Mas tenta atualizar a página, fecha, abra novamente, atualize, vê se você consegue. Depois, qualquer coisa, continue aqui comunicando, vê se você conseguiu e nos informe, tá?
mas nós também estamos aguardando um possível retorno. Eu também quero falar aqui com a Lloyd, excelente coluna do presbítero Antônio Cabreira, é uma graça. E o Jorge Santos também está aqui com a gente, falando também da data, nós já estamos verificando isso, gente. Já foi encaminhado para o departamento técnico aqui, vamos aguardar. A Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a SAF, completa 116 anos neste mês. E as mulheres que fazem parte dessa sociedade interna, claro, tem muita história para contar, né? Acompanhe então a nossa reportagem especial de hoje. As fotos registram a história da Sociedade Auxiliadora Feminina na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A família Germanetti foi fundamental para o início do trabalho feminino, do que na época era apenas uma congregação. A Glaucia assumiu a presidência na década de 80. Daquela época, ficaram muitas lembranças. Foi um período assim bem gostoso, né? A SAF naquela época tinha uma importância vital para a igreja, visto que era colaboradora, como diz o nome mesmo, né? Sociedade Auxiliadora Feminina, né? Então nós colaborávamos com tudo, né? E desde então a SAF continua tendo, né, esse papel importante dentro da igreja, de auxiliar, de conduzir algumas coisas. Eu diria que a SAF é o braço direito do pastor, da igreja, né? E além disso também tinha um papel próprio, né? Nós tínhamos cultos de evangelização na casa de sócios, de pessoas não crentes, sempre tivemos esses cultos. Tínhamos visitação, né, a pessoas da igreja que porventura estivessem doentes ou pessoas que estavam afastadas por algum motivo ou pessoas que nem eram da igreja, mas que pediam visitas, né? E então a SAF sempre teve um trabalho assim muito amplo, né? Não era só cozinhar, servir, não, mas tinha todo um trabalho específico dela. Nós tínhamos reuniões para estudar a Bíblia, né? Reuniões que a gente chama de departamentais, onde estudávamos a Bíblia, podíamos estar num grupo menor, então nos confraternizarmos, umas orando pelas outras, né? Tinha todo esse aspecto também, né? Tínhamos acampamentos, né? Pelo menos uma vez por ano, nós fazemos um acampamento só de mulheres. Para a Glaucinha, como é carinhosamente chamada, a SAF foi lugar de relacionamentos para toda a vida. A SAF para você foi? Eu acho que não só foi como é ainda muito importante na minha vida. Muito importante, eu aprendi muito, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me ajudaram muito e oportunidade de crescer espiritualmente também. Então não só foi como continua sendo. Completando 116 anos, a SAF Pinheiros tem muito o que comemorar. O grupo foi formado antes mesmo da IPP se tornar igreja, pelas mulheres que pertenciam ao chamado grupo Esforçadores Cristãos. A Mercedes também lembra do trabalho que a sociedade realizou desde que se tornou sócia, em 1985. Mas nós fazíamos visitas, tanto visitas a lares como a casa de repouso, abrigo, sabe, de crianças. Sempre foi muito participativa nos trabalhos da SAF. Então é uma coisa muito gratificante e que nos ajuda muito a crescer, né, espiritualmente. Então fazer parte da SAF é muito bom mesmo, né? É um aprendizado que nós temos. Sempre o que nós fazíamos, né, eram coisas que nós levamos assim para sempre, né? Sempre nós nos lembramos, né, de coisas que nós fazíamos. Agora, alguma coisa especial assim, tudo é especial, né? Tudo que nós
fazíamos e ainda faz, é muito especial para nós. Nos últimos tempos, por conta da pandemia de Covid-19, a SAF Pinheiros tem intensificado as ações sociais. Com a pandemia, nós temos trabalhado um pouco mais com a ação social, tem tantas atividades que nós podemos estar exercendo. Então, nós temos feito aí uma parceria com a Junta Diaconal nessa campanha, finalizando já um pouquinho da nossa campanha do agasalho, onde nós podemos atender várias famílias, pessoas que estavam aí precisando de um pouquinho de calor neste inverno. Nós também temos aí uma área bem forte do Orar Sem Cessar, onde tem mais de 100 mulheres participando deste grupo, em grupo WhatsApp, né, onde nós temos trabalhado muito neste período, né, muito online, pouco presencial, nas plenárias que tem sido mais o presencial. Então é isso, né, nós temos feito, auxiliando sempre, né, nos eventos que têm acontecido, então a gente tem sempre uma pitadinha do que podemos estar fazendo, né? Fazemos, então, o Orar Sem Cessar, nós fazemos ação social, nós temos aí o nosso bazar, nós temos o patchwork, nós temos uma nossa irmãzinha que entrega o Evangelho de João, então, assim, nós recepcionamos também, temos a doação de enxoval para bebês recém-nascidos. Então, nessa área, um pouco da área social aí da igreja, e temos alguns outros desafios, né? Que agora nós estamos aí com o desafio de montar um grupo de discipulados, vamos estar participando do congresso em novembro, e estamos aí com esse novo desafio. Cada participante tem uma história pessoal de como chegou na SAF. A Andressa, por exemplo, veio através de um convite. Eu entrei na SAF através de um convite que a Renata Barbosa me fez em 2016. Na ocasião, nós desenvolvemos um projeto de corrida, um projeto fitness, né, dentro da SAF com as irmãs. E era muito interessante, porque eram encontros que fazíamos aos sábados no Parque Vila Lobos. Esses encontros, a gente fazia uma devocional, né? Estávamos estudando uma revista do pastor Arival, que se chama Dieta Espiritual. E era muito rico esse encontro, porque nós nos encontrávamos, orávamos, a gente estudava essa revista e logo em seguida a gente fazia atividade física. E tinha um propósito, né? Porque a gente traçava um paralelo da caminhada cristã com a prática de atividade física. De lá pra cá, sim, eu fiz muitas amizades, mesmo conhecendo bastante gente da igreja já. Mas assim, eu fiz muitas amizades na SAF, tive a oportunidade de trabalhar nas secretarias. Então, tem Secretaria de Espiritualidade, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Sociabilidade. Então, assim, tem uma secretaria que cada um se encontra, né? E aí tive a oportunidade também mais à frente de fazer parte da diretoria. E, enfim, assim, foi uma fase muito rica, uma fase muito gostosa, que eu compartilhei conhecimentos através dos nossos trabalhos, dos nossos encontros. Já a Ana Valéria se mudou para São Paulo em 2009. Como não conhecia ninguém na cidade, foi acolhida pelas sócias e, desde então, os frutos dos seus relacionamentos vieram da SAF. Eu cheguei em São Paulo em 2009. A gente teve bastante acolhimento da SAF, e a SAF representa um privilégio e uma oportunidade para a gente estar sendo abençoado e abençoar. Desde a época, a gente tem sempre encontros, né, na SAF, nos departamentos da SAF, encontros de oração, encontro com mulheres que se identificam com você na mesma fé, na mesma denominação, seguindo o presbiterianismo, seguindo a fé reformada. E a gente a cada dia tem crescido muito. Todos os dias o nosso privilégio de ouvir mulheres mais velhas e trocar com elas experiências para esse dia a dia, que é tão difícil, né? E a gente tem visto e vivenciado o poder de Deus através das orações das senhoras da SAF, através das orações das mães de oração da SAF. E tudo isso tem sido maravilhoso acompanhar no decorrer desses últimos anos.
Eu recebi um presente da SAF quando elas me receberam, né? Um presente de amor, de carinho, de abraços. Eu não tenho família em São Paulo e elas sempre tiveram muito presente na minha vida como um todo. Servir a Deus na SAF é uma oportunidade de crescimento. A Confederação Nacional também fez questão de parabenizar a SAF Pinheiros por essa data especial. 116 anos de bênção. SAF Pinheiros, bênção na igreja local, bênção no trabalho feminino da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Confederação Nacional de SAFs parabeniza essas auxiliadoras incansáveis que muito têm feito no trabalho do Senhor. Nossa oração é que Deus continue fortalecendo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e que vocês continuem firmes, sempre abundantes no trabalho, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nunca, o trabalho nunca é em vão, um trabalho lindo desse. Agora sim. Com voz, sem voz, com voz. Realmente o trabalho nunca é em vão da SAF, tem um trabalho muito especial, muito lindo, que é de exemplo para todos da igreja, né? Muito bonito, parabéns. E a Lídia Dica, eu tenho mais um recadinho pra gente. Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Tá dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Pois é, hoje é dia da coluna Ciência e Tecnologia com o cientista e professor Marcos Eberlin. Ele fala pra gente sobre a ciência do planeta Terra. Olá, pessoal! Hoje, na coluna de Ciência e Tecnologia, Notícias do Bem, gostaria de falar sobre uma ciência magnífica. A ciência do planeta Terra. Planeta incrível, sensacional. E o que essa ciência do planeta Terra nos diz? Por exemplo, você se lembra que alguns anos atrás era comum ouvirmos nos noticiários que a camada de ozônio estava sendo destruída? Buracos imensos estavam sendo produzidos e a vida, portanto, no planeta Terra corria um grande perigo. Radiação nociva chegando do Sol causaria câncer de pele, a vida estaria ameaçada por esses grandes buracos na camada de ozônio. Mas será que isso realmente se confirmou? Não. Você percebe que hoje se fala menos da camada de ozônio, desses buracos, desses danos? Por quê? Porque essa camada de ozônio não é uma camada que está lá e será destruída e nunca mais existirá. Pelo contrário, fomos estudar a camada de ozônio e percebemos que ela se autorregenera. É uma química circular espetacular. A própria radiação nociva que chega do Sol, ao bater na nossa atmosfera, nitrogênio e oxigênio, transforma o oxigênio em ozônio, que nos protege dessa mesma radiação. Incrível! Estávamos destruindo um pouco essa camada? Sim, paramos ou reduzimos com esse problema. E o que aconteceu com a camada de ozônio? Ela está se autorregenerando. Incrível, não é? O CO2, olha quanto CO2 já produzimos na atividade industrial, na queima com os nossos carros. Será que a concentração de CO2 aumentou muito no planeta Terra? Não. Desde que começamos a medir, essa concentração de CO2 era de aproximadamente 200 ppm.
200 partes por milhão, muito baixa. E continua até hoje muito baixa. Os últimos números indicam 400 partes por milhão. Um aumento muito pequeno frente a toda essa quantidade de CO2 que já foi produzida pelo homem. Então parece que esse planeta está protegido, está tamponado. Ele reage e contra-reage aos problemas, restituindo oxigênio de dióxido de carbono, CO2. E por quê? Porque temos o ciclo do CO2, nós temos o ciclo do oxigênio, nós temos o ciclo do nitrogênio. Uma quantidade imensa de micro-organismos que foram ajustados para que a atmosfera do planeta Terra pudesse se manter constante e pudesse ser muito pouco afetada pelos problemas que o homem mesmo causaria. Incrível o nosso planeta. O nitrogênio, por exemplo, é usado por micro-organismos para produzir amônia e as nossas proteínas, a vida. Mas o excesso de amônia e de proteínas é reciclado também. Tem uma bactéria incrível que habita os nossos mares, pega esse nitrogênio em amônia e proteínas e transforma novamente em nitrogênio gasoso para a nossa atmosfera. Um planeta incrível, uma química incrível, uma química circular que nos protege. Então fique em paz, irmão. Nós estamos causando problemas, sim, mas estamos conscientes desses problemas, estamos resolvendo esses problemas. Mas parece que a grande solução já estava instalada no planeta Terra. Mecanismos incríveis, como a camada de ozônio que se autorregenera. Mecanismos incríveis como o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, mantêm a nossa atmosfera agradável. A quantidade certa de nitrogênio, a quantidade certa de oxigênio. Se aumentasse a quantidade de oxigênio, o planeta se tornaria por demais oxidante. Se diminuísse demais, ele se tornaria sufocante. Então a concentração certa de nitrogênio, oxigênio, um pouquinho de argônio e partes por milhão de CO2 estão na nossa atmosfera. E mecanismos incríveis controlam, estabilizam, mantêm essas proporções praticamente constantes, mesmo com as agressões que o homem possa estar fazendo. Parece que um ser de extrema inteligência, soberania, poder e também antevidência planejou tudo perfeitamente para que tivéssemos na Terra não só um planeta especial, mas a suíte presidencial do universo, para acomodar a vida e acomodá-la muito, muito bem. Com certeza, né? Deus Que tem cuidado aula. de todas as coisas. Excelente, muito bom. Depois do intervalo, estamos na Semana do Dia Mundial Sem Carro e diversas atitudes podem melhorar nossa saúde quando resolvemos deixar o veículo em casa e optamos pela caminhada ou uso da bicicleta. A gente vai falar sobre esse assunto no Notícias do Bem com o médico cardiologista Dr. Aldo Tumolin. Ainda dá tempo de você participar com a gente. Deixa aí a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. É o último intervalo do Notícias do Bem. A gente volta já para tratar desse assunto. Fique com a gente. Um milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV
a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Toda sexta, às 20h, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5h. Vivendo o que Cremos, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda terça, às 20h, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1h. Você é um missionário, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Chegou a sua vez de ser mackenzista. O Polo EAD Pinheiros do Mackenzie oferece 28 opções de cursos à distância para você realizar sua pós-graduação e aumentar as suas chances no mercado de trabalho. Estude em casa, no seu horário livre, com o mesmo conteúdo e professores do curso presencial. Faça a matrícula até 3 de outubro. Use o voucher Polo Pinheiros e garanta 5% de desconto nas mensalidades. E estudando no Polo Pinheiros, você contribui com todos os projetos apoiados pela Junta Missionária de Pinheiros. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. Venha estudar com a gente. Notícias do Bem está de volta, último bloco desta sexta-feira, 24 de setembro. Daqui a pouco é outubro, gente. Na realidade, daqui a pouco o CAL tá aí, né? De 11 a 14, quando a gente abrir o olho vai começar o CAL. Você sabe que eu já estava mexendo na agenda, adiantando a agenda do mês que vem, né? É isso mesmo. Na minha cabeça já estamos em outubro. Olha. É assim, né? A gente já começa a pensar lá na frente. Gente, nós estamos na semana do Dia Mundial Sem Carro, né? Diversas atitudes, sim, podem melhorar nossa saúde quando resolvemos deixar o veículo em casa e optar ou por uma caminhada ou uma bicicleta, temos opções, né? Verdade, esse tipo de atividade física aeróbica pode ser realizada por qualquer pessoa, independente da idade, do condicionamento físico, claro que com acompanhamento médico. São vários os benefícios para a saúde, como a melhora do sistema cardiovascular, a diminuição dos sintomas de estresse e ansiedade, fortalecimento muscular, diminuição de inchaços. E nós vamos falar hoje, então, a respeito desse assunto com o Dr. Aldo Tumolin, ele que é médico cardiologista, já está com a gente aqui ao vivo no Notícias do Bem. Dr. Aldo, obrigado por estar com a gente mais uma vez, por atender o nosso convite, participar para falar desse tema tão importante, né, que é deixar de lado, né, o conforto às vezes e buscar a atividade física, ainda que em pequenas ações, assim, né? Pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que podem mudar a nossa vida, né, doutor? A gente está com um probleminha de áudio com o Dr. Aldo Tumolin. A gente vai pedir para ele... Vamos ver se a gente consegue resolver o problema de áudio do Dr. Aldo. Lembrando que o Dia Mundial Sem Carro foi comemorado durante essa semana, né, Tainá? Exatamente. E foram várias atividades que foram realizadas e a gente tem falado disso aqui no nosso Notícias do Bem ao longo da semana. Exatamente falando sobre a importância da gente deixar o carro em casa, não só no dia, né? Mas tornar uma prática, né? Nós mostramos algumas ações que foram realizadas, a gente está batendo nessa tecla mesmo, nessa tecla, para que a gente possa ter essa consciência, né? Não ficar só no automático, ou eu sei que a comodidade, tem vários fatores que nos ajudam muito no dia a dia, mas é importante a gente ter essa consciência e a gente buscar. Por uma questão de saúde, né, Quirino? Exato. E para que não fique só no dia, né? Tem essas campanhas, tem os dias, às vezes a gente se empolga, né? E aí no dia a gente faz tudo e aí no dia seguinte a gente muda a atitude toda de novo. Conexão estabelecida agora, ou restabelecida com o Dr. Aldo. Dr. Aldo, boa tarde. Agora sim, então, seja muito bem-vindo. Queria que o senhor falasse dessas pequenas atitudes que podem efetivamente mudar a nossa saúde, né?
Tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Então, meu boa tarde a vocês, ao pessoal que está assistindo a gente. Eu tinha travado meu microfone aqui, mas agora está deu resolvido. certo. Muito bom. Graças a Deus. Bom, em relação a isso que você falou, é a pura verdade, né? Se você modificar o hábito seu, passar a ficar menos tempo sentado, mais tempo em pé, e se possível caminhando, isso vai trazer um condicionamento cardiovascular maior para você. Ou seja, os batimentos do coração e o diâmetro das artérias vão se ajustar mais vezes durante o ano, o que acaba proporcionando uma maior eficiência do sistema. Agora, doutor, quais as vantagens que a gente vai ter no nosso dia a dia, que a gente vai experimentar e que a gente vai perceber já na nossa rotina com essas pequenas atitudes? A primeira delas, você vai se sentir melhor. A sensação de bem-estar aumenta. Então, a pessoa ela se alimenta melhor, dorme melhor. Como você lembrou muito bem aí, os inchaços diminuem. Por quê? Porque começa a urinar mais, né? Absorve aquela água que fica retida nos pés, para quem fica muito tempo sentado na mesma posição, né? O fato de você se movimentar, esse líquido é incorporado à circulação, e aí você urina, né? O intestino vai funcionar melhor também, porque você come, se movimenta. Com isso aí você proporciona uma melhor digestão. Então aquela sensação que algumas pessoas têm, que comeram muito, que estão plenas, né? Sente aquela sensação de estão cheias, né? Se você caminhar um pouco após comer, por exemplo, para quem come fora de casa, né? Vá a pé no restaurante e volte a pé para o trabalho, se você come na rua aí, né? Mas para quem come em casa, dá uma volta no quarteirão após almoçar, né? Principalmente o almoço, que é a maior refeição que a gente faz durante o dia, né? Então, os benefícios são vários e o primeiro tópico é esse, a sensação de bem-estar, né? Mas existem outros benefícios que são agregados. Como eu disse, você com um condicionamento cardiológico melhor, seu coração vai bater menos vezes por minuto, porque ele vai fazer menos esforço e as artérias vão se adaptar melhor. Então a tendência de você ter pressão alta diminui. E quem tem pressão alta vai ter um fator a mais para regular a sua pressão. E aí, aquela pergunta dos apressadinhos, né? Comecei a caminhar hoje. Quando que eu começo a perceber os resultados, doutor Aldo? É imediato? Ou ele demora aquele famoso 1 mês, 2 meses, 3 meses? Demora um pouco. Demora um pouco. De 2 a 3 meses para começar a ter efeito. Porque alguns fisiologistas falam em 8 semanas para começar o condicionamento cardiovascular, né? E você tem que ter uma constância, uma persistência. Então não adianta andar 1 vez por semana que não vai resolver nada, né? Ou 2. Tem que ser no mínimo de 4 a 5 vezes ou 4 a 7 vezes por semana. Então se você caminhar todos os dias, é muito melhor, né? E na verdade, essas caminhadas, elas não precisam ser intensas. Elas podem ser entre 20 e 40 minutos. É o suficiente para já alterar o condicionamento. E também o ideal é que você ande num ritmo, vamos dizer, acelerado. Não precisa ser correndo. Mas é que você não ande como quem está passeando num jardim ou no quintal. Ande realmente como se fosse fazer alguma coisa, né? Tivesse um destino, né? Se você falar assim, mas eu não tenho muita chance de andar porque eu vou para o trabalho de ônibus, e desça um ponto de ônibus antes, 2 pontos antes, e vá a pé para o trabalho, aquele restinho do caminho, tá? Isso é uma coisa sensacional. Outra coisa que as pessoas
não querem fazer é subir escada, descer escada, né? Eu vejo tanta gente que trabalha no primeiro andar e já vai de elevador. Puxa vida, um andar... Um lance de escada, né? Um andar é 3 metros de altura. Quer dizer, não é uma escada tão alta assim, né? Ou seja, se você sobe 2, 3 andares de escada todo dia, algumas vezes por dia, você já está adquirindo condicionamento. Já está adquirindo. Tudo isso faz diferença no final, né, doutor? Agora, é sempre bom a gente lembrar que se a gente for optar por um programa um pouco mais forte, né, de condicionamento físico, é fundamental que a gente passe sempre pelo cardiologista, para que a gente passe por um médico, para ver como é que está a questão da nossa saúde também. No caso dessas pequenas caminhadas, subir e descer a escada, as rotinas de exames anuais são suficientes para identificar se a gente pode fazer esse tipo de atividade? Sim. Para essas rotinas habituais aí que nós estamos falando, caminhadas pequenas, descer antes do ponto de ônibus, ou dar uma caminhada em volta do quarteirão, ou caminhar aí 20, 30 minutos numa velocidade, como essa moça está andando aí, que nós estamos vendo aí a figura, isso é tranquilo. Nada além do exame de rotina precisa fazer. Agora, eu quero correr, eu quero pedalar na subida, quero cobrir grandes distâncias de mais de 10, 15 quilômetros de bicicleta. Bom, aí você tem que fazer um teste ergométrico na esteira ou na bicicleta para determinar qual que é a frequência cardíaca máxima e a submáxima, para determinar se você tem aptidão para aquela quantia de exercício que você está se propondo. E mais que isso, monitorar o seu batimento cardíaco lá e a pressão arterial durante a realização do teste, para ver se nada anômalo acontece. Então, se for para caminhada simples, tranquila, sem muita subida, coisas rotineiras, cotidianas, a visita anual ao médico e tal, isso é mais do que suficiente. Principalmente se você não sofre de nada muito grave, né? Entretanto, se você quiser fazer algo um pouquinho mais pesado, não, eu quero caminhar 10 quilômetros num passo bem acelerado mesmo, todos os dias. Bom, aí é recomendado que você faça um exame mais apurado. Se você tem mais de 35, 38 anos, é recomendado. Tá certo. Muito bom. Tem gente participando aqui com a gente. A Wanda fez uma pergunta. Doutor Aldo, eu caminho 1 hora todos os dias e faço 30 minutos de atividade física. Porém, não tenho fôlego para correr. Canso logo e sinto dor no peito. Aí eu acho que requer um médico, exame né? mais apurado, né? Sem dúvida. Dor no peito é um sintoma importante quando ocorre principalmente aos esforços. Então, dor no peito aos esforços é um sintoma significativo. Tá? Não quer dizer que é uma doença, mas você tem que ir lá avaliar. Né? Porque é aquele negócio, quando você está andando no plano numa velocidade baixa, devagar, você está exigindo pouco do seu coração. E vamos supor que você tem uma artéria lá no coração que está entupindo. Pode ser que aquela caminhada não foi suficiente para despertar um consumo maior de oxigênio no batimento do coração. Então, o que vai acontecer? Você não vai sentir nada, né? Entretanto, quando você quer fazer algo além dessa rotina, e aí o consumo de oxigênio pelo músculo do coração aumenta, vai aparecer o sintoma, que no caso, o mais comum é a dor. Tem gente que além da dor tem falta de ar mesmo, que tem que parar para poder tomar o fôlego outra vez, né? E tem outros que sentem o coração disparar e bater de forma anômala, bater confuso, quando provoca esse consumo aumentado de oxigênio pelo músculo do coração, fazendo mais esforço. Então, o que eu recomendo? Se você tem esse tipo de sintoma, você deve ir ao médico, ao cardiologista,
ser submetido a um teste ergométrico, ou às vezes com rádio, que é uma outra metodologia do exame, e ser avaliado, né? Se realmente isso é alguma coisa ou se não é nada, né? É verdade, é verdade. E doutor, e aí entra aquela velha máxima da necessidade de implantação de uma rotina, né? Porque às vezes a gente faz um dia, faz 2, faz 3, e aí no quarto a gente já começa a desanimar, no quinto a gente já tá pensando em não fazer, na outra semana a gente já encostou de novo. Esfriou, choveu, o Tem desculpa resultado pra demorou tudo, né? um pouquinho. Hoje Eu saiu, acordei foi um atrasado jantar, hoje. horário, tem vários motivos, Não falta desculpa, né, doutor? Exatamente. Ó, Desculpa, tem desculpa para tudo, né? começa aqui, ó. Um fala motivo e outro desculpa. Ficamos Não com é? a desculpa, que Ficamos é com a mais. desculpa, né? O motivo já é querendo achar um nome bonito pra desculpa, O né? motivo já é uma desculpa. Exatamente. É. Então, mas se você Como é que caminhar vence aí, isso, doutor? tem que ter determinação, né? Tem que ter determinação. É algo que não está em nós fazer exercício. Ainda que seja uma simples caminhada, que nem nós estamos falando aqui, né? Não estamos nem falando em ir para academia, para fazer nada excepcional. Estamos falando trocar a cadeira por 30 minutos de andar numa velocidade plenamente capaz para todo mundo, né? Então não estamos sugerindo que ninguém faça nada de grandes coisas, né? Então não é nada difícil. O difícil é você ter a determinação de fazer. E isso aí não tem outro jeito. É uma questão de educação. Você tem que educar sua mente. Não, eu preciso disso. Eu tenho que fazer isso. Isso é uma coisa boa para mim. Vai ser bom para mim. Ah, mas eu não estou emagrecendo. Não. Isso aí não serve para emagrecer. Tá? Serve apenas para você melhorar seu condicionamento cardiovascular, melhorar os seus ligamentos e tendões, melhorar a circulação sanguínea do seu corpo, aerar melhor o seu cérebro, tá? Serve para estas coisas, tá? Se você quer um programa de educação física, bom, aí você tem que partir para outras coisas mais, movimentos maiores, etc. Aí é um outro caminho, né, doutor Aldo? É um outro capítulo, Agora, nós estamos falando de coisas simples, que trazem grande benefício. Então, é uma questão de opção. Opção. É verdade, é verdade. Doutor Aldo, obrigado pela sua participação com a gente aqui, então, no nosso Notícias do Bem. É sempre um prazer conversar com o senhor. Volte sempre. Você é muito bem-vindo sempre aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço, viu? Tá certo, um grande prazer. Abraço. Doutor Aldo Tumolim, um abraço, Deus abençoe. Médico cardiologista, participando com a gente no finalzinho aqui do nosso Notícias do Bem desta sexta-feira. Boas dicas aí para entrar em forma, Gente, né? Porque não é nem entrar em forma. Boas dicas para manter o corpo pra funcionando. Saúde, exatamente, acho que isso... Manter Ele o corpo- fechou bem, a fala dele foi muito boa. Mantenha o seu corpo minimamente funcionando. É mais ou menos isso aí. Exatamente, é isso que nós precisamos ter consciência, né? Não só a questão da vaidade, mas a questão da saúde mesmo. Com certeza. E o bem-estar. Gente, eu acho que é isso. O programa de hoje ficou excepcional. Acho que se você... Acho que às 18 horas hoje vale maratonar, não só hoje, mas você rever todas essas dicas que hoje foi totalmente voltada para o bem-estar, para a nossa saúde física. Então, para você se cuidar, isso é muito importante. O Notícias do Bem está chegando ao fim. Lembrando que nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. E você pode ver e rever, como eu acabei de falar agora, acessando os programas, né, pelo canal IPP Play. É muito fácil. Acesse lá youtube.com/ippplay. Aproveite, né? Faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com a família e com os amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito, 24 horas por dia na internet. Agora tem Marcos Melo e os seus convidados especiais ao vivo no Conversa da Tarde. A gente volta na segunda-feira, um fim de semana abençoado para você. Estaremos aqui segunda às 11h30, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. Até, hein? Tchau.